Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. Em 2024, as perspectivas para a ciência brasileira refletem um cenário promissor. De acordo com o relatório produzido pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento de Gestão, o Brasil evoluiu em infraestrutura científica, saindo da posição 42 em 2022 para a posição 36 em 2023. E as universidades públicas são as que mais contribuem para o avanço, colocando o Brasil entre os top 20 com maior quantidade de pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento em relação ao total da população. O país demonstra um comprometimento crescente com a inovação, buscando consolidar sua posição no cenário científico global. Avanços tecnológicos e parcerias internacionais têm ampliado as fronteiras do conhecimento, enquanto programas de incentivo à pesquisa contribuem para a formação de uma base científica robusta. As expectativas são otimistas, destacando o potencial do Brasil para diversas áreas, desde ciências básicas até tecnologias emergentes, consolidando-se como um protagonista no avanço científico mundial. Será mesmo? Quem fala sobre as perspectivas para a ciência brasileira é o professor doutor Marcelo Morales. O professor Marcelo é docente titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Seu foco de pesquisa é em biofísica celular e biologia molecular, além de terapias avançadas. É doutor em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Johns Hopkins University. O professor Marcelo é autor de mais de 180 artigos científicos publicados em revistas internacionais, foi presidente e membro do Conselho da União Internacional para a Biofísica Pura e Aplicada, atuou como presidente e secretário-geral da Federação Latino-Americana da Sociedade de Biofísica e como presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica. Foi também secretário da Federação Brasileira de Sociedades de Biologia Experimental e diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Além disso, é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina e da Academia Nacional de Farmácia. Foi secretário também de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 2019 até 2022, um currículo imenso, um professor imenso. Professor Marcelo, de pronto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Para começar o nosso bate-papo, e é uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, eu gosto de saber os porquês, das suas escolhas profissionais. E aí eu pergunto, por que o senhor virou professor, por que virou pesquisador, por que atuar como cientista e profissional da saúde? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Saulo, queria agradecer primeiro o convite, agradecer a introdução do meu nome, meu currículo, e sempre muito gentil, e parabéns pelo trabalho de divulgar ciência, para a gente debater a ciência e sempre progredir, né? Eu falo que como professor universitário e como pesquisador, e também envolvido nas políticas públicas para a ciência, a gente tem um objetivo: ajudar as pessoas. Então, quando você me pergunta como que eu me envolvi com a pesquisa científica, eu sempre, desde criança, eu me envolvi em ajudar as pessoas, né? Isso era o meu mote. E para isso eu queria ser médico, então eu queria ajudar pessoas. E entrando na faculdade de medicina, eu percebi que, entrando na iniciação científica, logo no primeiro ano, eu percebi que eu podia ajudar mais pessoas através da pesquisa, gerando novo conhecimento. Eu ia atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, né? E sendo professor da Federal do Rio de Janeiro, feito meu doutorado, pós-doutorado, eu comecei a atuar na terapia gênica e produzir cientificamente, orientar alunos. Isso
trouxe muita satisfação para mim. Mas ao me envolver na política científica, desde lá atrás, quando eu fui secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, eu me envolvi em políticas científicas. Não sei se vocês lembram, quando teve toda aquela polêmica sobre o uso de animais em pesquisa. Eu era presidente da Biofísica, me envolvi na política científica para o uso ético de animais em pesquisa científica e conseguimos passar uma lei, e me envolvi em outros tópicos brasileiros da ciência e que me fez me envolver com a política científica. E eu vi que, me envolvendo com a política científica, eu poderia ajudar mais pessoas e atingir mais pessoas, né? No sentido de ajudar ao desenvolvimento científico e tecnológico que traz bem-estar para a nossa população. E foi assim que eu decidi de médico para cientista e cientista para a política científica também. E hoje eu faço tudo um pouco. Tenho meu laboratório, faço a pesquisa científica, oriento alunos e também trabalho para a política científica através da melhoria das condições da ciência brasileira, e isso me dá muita satisfação, Saulo. É por isso que eu decidi ser cientista. O nobre ofício, né, professor? Os dois ofícios, cientista e professor, né? Nobres ofícios, sem sombra de dúvida. Professor, vamos aprofundar aqui o nosso debate, o nosso assunto, porque o relatório do Instituto Internacional para o Desenvolvimento de Gestão indica que o Brasil evoluiu em infraestrutura científica, mas não no cenário tecnológico. Entre os 64 países citados no relatório, o Brasil está na posição 57. Qual é o raio-x da ciência brasileira hoje, na sua leitura? Porque a gente tem essa incoerência, né? Ou seja, grandes cérebros, excelentes universidades, mas a gente não vende tecnologia de ponta, porque ciência e inovação não caminham na mesma sintonia. E para finalizar esse conjunto de perguntas, se CTI, né, ciência, tecnologia e inovação, são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, por que o Brasil não evolui nesse ranking, professor? Saulo, você fez uma pergunta fundamental que inquieta toda a comunidade científica e da qual todos nós fazemos parte. O Brasil ele está fazendo um trabalho importante, mas ele precisa progredir. O trabalho que foi feito é trazer o Brasil para a produção científica primeiramente. Quer dizer, a gente teve que organizar o sistema, e isso lá na década de 50 foi muito importante. A inauguração, né, a formação do CNPq, da CAPES, que trouxe uma estruturação importante, e esses pesquisadores lá à época se envolveram na formulação de uma política nacional, com a instauração do CNPq, a instauração da CAPES, que foram fundamentais. O CNPq é anterior, só para você ter ideia, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que só foi feito o Ministério na década de 80, né, depois da promulgação da Constituição. E você vê que a gente teve que se estruturar e fazer uma agência nacional que fomenta a pesquisa e que pense a pesquisa como o CNPq, e nós temos muito orgulho de ter o CNPq como agência nacional. E também a CAPES. A CAPES foi fundamental para a formação de recursos humanos na área de pesquisa para dar suporte ao desenvolvimento científico e tecnológico através da CAPES e a formação dos programas de pós-graduação. E isso a gente evoluiu muito. Se você vê o desenvolvimento que nós tivemos na agricultura, não foi à toa. Foi através da ciência e tecnologia. E foi toda essa estruturação que o Brasil fez desde a década de 50. Tinha antes as universidades agrícolas, etc., anteriores, mas foi estruturado na década de 50. Foi pensado na década de 50 com mais afinco. E a gente viu um desenvolvimento tecnológico na área da agricultura que deu base ao que nós somos hoje. Nós temos uma agricultura promissora, sustentável, e bastante produtiva, o que é o orgulho nacional. E não é só isso. Se a gente der uma olhada também na Embraer, a produção de aviões,
Outro exemplo é a prospecção de águas profundas com a Petrobras. Isso foi através da pesquisa. E tem vários outros exemplos que o Brasil se desenvolveu na área tecnológica que deu suporte à nossa economia. Hoje, grande parte da nossa economia vem da agricultura, vem do petróleo, de águas profundas, do pré-sal. E tudo isso foi pesquisa científica e que nós investimos muito. Então, essa estruturação ela foi importante. Nós investimos muito na produção científica para organizar o sistema. Agora está na hora, Saulo, de a gente produzir benefícios também para a população através desse conhecimento que é gerado. Hoje, para a gente ter ideia, hoje nós somos o 14º colocado em produção científica no mundo. Foi essa estruturação que trouxe o Brasil à 14ª potência em produção de conhecimento no mundo, trabalhos científicos. Mas, como você disse, em inovação a gente está lá atrás. Eu vou dizer aqui o Índice Global de Inovação, que alberga aí 132 países, ele é formado pela média de 5 pilares, que eu vou tentar decifrar aqui com vocês. São as instituições, e principalmente as científicas e outras instituições também de inovação, o capital humano e pesquisa, a infraestrutura de pesquisa, a sofisticação do mercado e a sofisticação empresarial, da indústria também, e tudo isso estão dentro desses pilares e os produtos de conhecimento e tecnologia e os produtos criativos também estão dentro desses pilares. E tudo isso junto estão distribuídos em 81 indicadores que levam ao cálculo do Índice Global de Inovação, que aí está a educação, então uma série de outras coisas. Então você veja que para a inovação depende de uma série de fatores, e que está em infraestrutura, sofisticação empresarial, o capital humano de pesquisa também, o potencial das instituições, das universidades, e tudo isso está dentro desses índices. E aí a gente patina um pouco. Mas não é tão ruim assim, porque a gente esteve um pouco tempo atrás, e aí eu estou falando pouco tempo atrás para a gente falar um pouco mais proximamente, né? Nós passamos aí em 2019 de 66º no Índice Global de Inovação para 54º em 2022 e agora em 2023 a gente melhorou mais um pouco, está em 49º, que é um cálculo dado por esses índices que eu coloquei para você. Então você veja que a gente tem muito a melhorar. Então tem um descompasso entre a produção científica que a gente tem de qualidade, 14º colocado, e o 49º colocado em inovação. E aí que a gente chama esse gap, ele precisa ser diminuído. E isso só se faz com incentivos à produção, não só de conhecimento, mas da inovação. Traduzir esse conhecimento em benefícios para a nossa economia e bem-estar para a população. A gente costuma dizer que é transformar o conhecimento que a gente utiliza em nota fiscal. Só para você ter ideia, a produção de inovação nossa, ela é excepcional em algumas áreas, mas patina em outras. Se a gente investisse mais e pensasse nesses índices, a gente traria o Brasil para um patamar mais importante de inovação e que a gente precisa investir mais. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os investimentos, que a gente também patina em investimento em ciência e tecnologia. Bem pontuado, professor. O senhor falou em nota fiscal, só me lembrei do professor Silvio Meira, que ele fala muito isso. Lá no Porto Digital ele fala muito isso. Professor, o senhor foi diretor do CNPq, o senhor já pontuou aí também para a gente, né? E fez parte do Ministério Ciência, Tecnologia e Inovação. Além desses dois importantes atores, a gente cita também a CAPES e as várias fundações de apoio à ciência e tecnologia. Para a gente esmiuçar qual é o papel e a importância desses órgãos para o desenvolvimento científico brasileiro, quais estratégias esses órgãos devem adotar para reter os cérebros brasileiros cá no Brasil, professor? Saulo, você tocou num ponto importante. Para
investir em ciência e tecnologia, a gente tem que ter recursos. Os principais órgãos que fomentam a pesquisa diretamente são a CAPES, CNPq e as fundações de amparo à pesquisa dos estados, são as FAPES. E nós temos FAPES, fundações de amparo à pesquisa, em todos os estados. Então, a conjugação, a orquestração, e eu fui diretor do CNPq, vice-presidente em algumas e presidente em algumas oportunidades, e secretário de pesquisa. Então, tudo isso contando 8 anos. E eu vi a importância de agregar essas instituições. Então, as ações precisam ser orquestradas. Então, se nós temos um programa, a gente tem que conversar muito com a CAPES, o CNPq e também com as fundações de amparo à pesquisa dos estados. A gente investe muito pouco em ciência e tecnologia. E é por isso que a gente fica patinando aí no desenvolvimento científico e tecnológico. Se a gente não se debruçar no investimento robusto em ciência e tecnologia, a gente não vai sair do lugar. Há mais de 20 anos, Saulo, a gente investe cerca de 1% do PIB em ciência e tecnologia. A média da OCDE é 2,7%. Países como, por exemplo, Israel, Coreia do Sul, por exemplo, investem cerca de 4,5%, quase 5%. Os países europeus, por volta de 3,5%. Estados Unidos, Canadá, por volta de 3%. E a gente patinando em 1% do PIB. Esses países sabem que investir em ciência e tecnologia tem retorno garantido, e um retorno rápido. Veja a Coreia. A Coreia, na década de 70, não era absolutamente nada. O investimento em educação, ciência e tecnologia de forma robusta, e hoje eles investem quase 5% do seu PIB em ciência e tecnologia, foi fundamental para atingir esse patamar. Então, não adianta ter só CNPq, CAPES muito bem estruturados, que são importantes, as fundações de amparo à pesquisa dos estados, se a gente tem 1% do PIB em investimento em ciência e tecnologia. A gente precisa se aproximar da média dos países da OCDE, porque senão nós não teremos recursos para a ciência. Então, a gente sempre vai ficar passando o pires. Por exemplo, o CNPq hoje praticamente só investe em bolsa. É a agência formuladora de políticas nacionais de ciência e tecnologia. Você acha que o CNPq vai fazer política científica de estruturação da ciência brasileira sem recursos para fomento? Fica muito difícil. A mesma coisa a CAPES. A CAPES teve um grande desenvolvimento, chegou a investir mais de 6 bilhões e hoje está com um recurso bastante reduzido. Será que nós estamos preparados para formar recursos humanos que precisamos? E aí tem que organizar o sistema. Será que essas agências elas estão cobrando dos pesquisadores aquilo que a gente precisa cobrar? Foi muito importante cobrar a quantidade de trabalhos científicos dos pesquisadores. Isso foi um importante passo para a ciência brasileira, para que a gente atingisse a 14ª colocação. Mas será que isso basta? Será que a gente não tem que também exigir e contar na valorização do pesquisador, na avaliação do pesquisador, também a qualidade, a entrega que esse pesquisador traz para a sociedade? Por exemplo, eu posso ter, vou dar um exemplo aqui fictício, posso ter um pesquisador que publicou 20 trabalhos científicos em revistas medianas, que é importante, a geração de conhecimento, comparando com um pesquisador que resolveu investir apenas em um trabalho e desenvolveu uma vacina para o tratamento de uma doença importante tropical brasileira. Os dois têm importância, só que esse não publicou, ele entregou para a sociedade. Será que eu não tenho que ter uma medida para dar importância mais eficaz na avaliação desse pesquisador que produziu uma vacina, mas não conseguiu publicar porque ele não teve a oportunidade, porque teve que fazer patente, e isso impede uma série de coisas, enfim. Nós temos que
pensar hoje também em modular a qualidade e a quantidade de pesquisa. E também, mais um fator, a entrega para a sociedade. E aí porque essas agências, Saulo, elas norteiam o desenvolvimento científico. O que elas pedem para o pesquisador vai fazer. Se ela norteia que entrega para a sociedade também vai ser importante, essas entregas, eu estou falando de entrega de produtos de inovação, em parceria com as empresas. Se isso também fosse exigido de forma bastante forte, como parte da avaliação, eu acho que a gente nortearia tanto as pós-graduações como também as pesquisas através do CNPq e as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, é um sistema muito importante. E os ministérios, eles investem em ciência e tecnologia também. Eu não sei se todos sabem, mas o PIB que eu estava falando, 50% dos recursos que vêm para a ciência e tecnologia vêm do setor privado e 50% do setor público. Então, não é simples. E do setor público, 30% vem do governo federal, 36%, mais precisamente, do governo federal, 14% dos estados. Então, desses 50%, 36% vem do governo federal. E do governo federal, você sabe, Saulo, você tem ideia qual é o ministério que mais investe em ciência e tecnologia com 50% desses 36% do PIB? Chuta um. Eu acho que eu vou chutar aqui o da educação. Exatamente, é o Ministério da Educação. Então, você veja que com os 36%, a educação é que mais investe. Depois vem ciência e tecnologia, o Ministério da Saúde, enfim. E 16% os estados. 60% do que investem os estados em relação ao PIB, né? É São Paulo, 60%. Então, um aumento da porcentagem de investimento do PIB é o governo federal articulando com o setor privado e o setor público e os estados para aumentar a porcentagem do PIB de investimento em ciência e tecnologia. Hoje tem um projeto de emenda à Constituição, a PEC 31 de 2023, que foi colocado pelo senador Pontes, que aumenta os recursos da ciência de 1,1% do PIB, que é hoje, para 2,5% do PIB até 2033. Isso não quer dizer que o Estado brasileiro, o governo federal, vai ter que colocar dinheiro. Ele vai ter que articular, dando incentivo às empresas, articular com os estados para que aumente o seu recurso em ciência e tecnologia. E se ele aumentar em 75% o recurso com investimento no setor privado, dando incentivos, o governo federal nem precisa investir, porque vai vir do setor privado. Você está vendo que é complicado, é uma decisão do que tem que ser feito para que a gente tenha um investimento robusto. E aí, se a gente tiver 2,5% do PIB, são 9 bilhões de reais a mais de investimento em ciência e tecnologia por ano, que aí sim a gente vai começar a falar em um desenvolvimento científico, tecnológico bastante robusto, que pode dar sustentabilidade à economia brasileira. Muito legal sua fala, professor. Obrigado mais uma vez. Vamos falar agora de modus operandi político voltado para a ciência, né? O senhor teve presente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no quadriênio 2014-2018, né? E no quadriênio 2019-2022. Qual foi a diferença, professor, ou diferenças no fomento à ciência nesses períodos citados? Lembrando aí que entre 2020 e 2022, a gente vivia o auge da pandemia da Covid-19 e um forte negacionismo com relação à ciência, professor. Olha, Saulo, sempre quando eu entrei na pesquisa, desde jovem pesquisador, é sempre muito difícil a vida do pesquisador. Eu digo que o pesquisador ele vive a dor e a delícia de ser um pesquisador. Então, a delícia é ser um pesquisador, gerar conhecimento, fazer a sua pesquisa. E no Brasil, tudo é muito difícil, Saulo. Você sabe disso. Até para que eu fiz pesquisa no exterior
e descobri um gene depois de 4 meses que estava lá. Por quê? É claro que eu trabalhei muito, mas eu tinha muita facilidade. Se eu precisava de um anticorpo, no dia seguinte estava na minha bancada. Hoje, se eu peço um anticorpo para fazer uma pesquisa, ele vai levar, para chegar no meu laboratório, uns 3 meses. E toda a burocracia envolvida. E o pesquisador tem que ter recurso para isso, ele tem que competir, isso é salutar, mas é muito difícil com a escassez dos recursos para um jovem pesquisador. Então, nunca foi fácil fazer pesquisa no Brasil, e não é hoje fácil ser pesquisador. A principal fonte, como eu falei, de recursos para pesquisa no país é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que lá na década ainda na época de Fernando Henrique, que a gente tem que dizer aqui, do presidente Fernando Henrique, que foi criado os fundos setoriais, né, que são recursos arrecadados de empresas, que é aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são arrecadados dessas empresas para criar que foi criado esse fundo que dá sustentação. Hoje, sem ele, nós estaríamos em maus lençóis, porque hoje ele está totalmente descontingenciado. Então, por exemplo, eu estou falando de Fernando Henrique, que criou esses fundos, mas não descontingenciou, enfim. Mas depois, em 2000, no primeiro mandato do presidente Lula, houve um descontingenciamento logo no final do primeiro mandato, com o ministro Sérgio Rezende, o descontingenciamento do FNDCT. E aí, o FNDCT descontingenciado, a gente conseguiu ter recursos, um grande portfólio de fundos setoriais, principalmente do petróleo, que arrecadava muito. Isso deu perspectiva ao financiamento à pesquisa em abundância. A gente teve os recursos do FNDCT liberado, a gente pôde financiar a pesquisa de uma forma mais contundente. A CAPES teve recursos também, e a gente teve um bom momento. É a época que a economia também ela floresceu, né, naquela época. Mas a partir de 2014, as novas regras de distribuição de royalties do setor, os recursos de exploração do pré-sal, por exemplo, que antes alimentavam o FNDCT, eles passaram a fluir para outra conta, o Fundo Social, que é do Fundo Social, que não é dedicado à ciência. Eu não estou falando que o Fundo Social não é importante, mas ele foi deslocado para o Fundo Social e que não é dedicado à ciência. E com isso, só para você ter ideia, o valor arrecadado do CT Petro despencou de 1,4 bilhão em 2013 para 140 milhões em 2014. E não chegou aí por volta de 30 milhões em 2015. Então, houve um decréscimo dos recursos do FNDCT que impactou a pesquisa científica. E o valor arrecadado do FNDCT em 2014, ele caiu 28% em relação ao ano anterior, de 4,5 bilhões para 3,2 bilhões, e ainda mais 1 bilhão desse valor foi empenhado para o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi muito importante. Mas esse 1 bilhão dos recursos do Ciências Sem Fronteiras não era para sair originalmente do FNDCT. Ele deveria ser financiado de dinheiro novo, como foi colocado. Mas não havia esse dinheiro novo. Vocês lembram que a gente começou a entrar em crise e esse 1 bilhão teve que sair do FNDCT. Ou seja, você vê que aí foi drenando o dinheiro da pesquisa e a gente começou a entrar em uma crise com um contingenciamento do FNDCT total durante vários anos, logo em seguida, fez com que a torneira fechasse. E a torneira fechando, nós entramos em ação. Então, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que brigou com o Ministério da Economia a partir de 2019, então o Pontes e o Guedes se bicavam em relação ao FNDCT, isso é notório para todos, junto com as sociedades científicas, junto com o setor empresarial e o Congresso Nacional,
nós conseguimos passar uma lei que proibia o contingenciamento do FNDCT. Então, eu estou falando do FNDCT porque é o lastro da ciência brasileira. E aí nós conseguimos, em 2021, ter liberado cerca de 4 bilhões de reais em 2022 que a gente pôde investir. E, a partir de 2023, todo o recurso do FNDCT estava liberado. Os 9 bilhões puderam ser empenhados. E o governo atual, em 2023, empenhou, isso é importante, não só teve a liberação, mas conseguiu empenhar os 9 bilhões na ciência brasileira. Ou seja, há um alento na pesquisa. Mas esses 9 bilhões não é nada, Saulo, nada. Se a gente não tiver um recurso como a porcentagem do PIB, a gente não vai ter uma poupança de investimento na ciência, tecnologia e na inovação que vai dar sustentabilidade ao desenvolvimento econômico e social brasileiro. Porque desenvolvendo a economia através da inovação, a gente desenvolve também a nossa educação e também o bem-estar da nossa população. Você vê que é muito complexo falar que houve um problema aqui, um problema lá. Não, o problema é contínuo e a gente precisa trabalhar sempre. Durante a pandemia, e eu queria falar aqui para você, durante a pandemia eu sou médico, sou pesquisador, trabalho na área. Em 2019, em dezembro de 2019, eu já sabia que ia chegar uma pandemia aqui no Brasil muito forte. E em fevereiro de 2020, eu reuni os pesquisadores de notório saber em viroses emergentes e reemergentes, em pandemias, imunologistas, biofísicos, bioquímicos, médicos de todas as áreas, num comitê de especialistas, antes da pandemia. E eles me nortearam e montaram um plano de ação da ciência e tecnologia para o enfrentamento da pandemia. E eles colocaram nesse plano desenvolvimento de vacinas nacionais, porque o Brasil poderia não ter acesso a vacinas caso tivesse uma pandemia, que a gente está falando de antes da pandemia. Aumentar a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa para manipular o vírus em nível de segurança, né, que é nível de segurança 3, a gente teria que aumentar a infraestrutura. Sequenciamento do vírus em todo o território nacional. Melhoria, ter um laboratório de nível de segurança 4, que nós não temos na América Latina, e foi feito o plano. Monitoramento de aves e morcegos em todo o território nacional. O sequenciamento e monitoramento das mutações, a gente utilizou todas as universidades. Enfim, produção de ventiladores mecânicos, equipamentos de proteção individual. A gente pegou esse plano, feito antes da pandemia, que a pandemia foi decretada em março, e levou à presidência da República. E foi investido 1 bilhão de reais com o projeto para enfrentamento da pandemia. Então, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente conseguiu investir. E pela primeira vez na história do Brasil, nós conseguimos fazer uma vacina produzida por brasileiros, em instituição brasileira, em território nacional, que está sendo, né, a vacina de Minas Gerais, a Spintec. Foi a primeira vacina da história do Brasil. Então, você vê, eu não sabia também que a gente não tinha produzido uma vacina, eu só me dei conta quando os pesquisadores estavam desenvolvendo ali conosco. E foi um desafio, porque a gente trabalhamos junto com a Anvisa, junto com os pesquisadores, para enfrentar todo o regulatório. Os pesquisadores precisam também entender, e eles estão aprendendo a enfrentar o regulatório, porque não adianta só produzir o conhecimento, nós temos que produzir em boas práticas para que seja aprovado também pela Anvisa e que chegue à população. Caso contrário, a gente publica e não entrega para a sociedade. Ou seja, Saulo, é um desafio enorme. Nós fazíamos reuniões praticamente diárias durante a pandemia com vários projetos que eu coloquei aqui para você. Foi investido recursos
para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente conseguiu fazer. Com o recurso, com organização, nós conseguimos fazer. Não é fácil, mas o brasileiro, o pesquisador brasileiro, ele está pronto. Basta ter recursos e também logística e apoio governamental para que ele se desenvolva. E, além disso, a gente que acredita na vacina e acredita na potência do conhecimento brasileiro que é praticado e que é executado dentro das universidades públicas brasileiras, que é onde se faz mais pesquisa nesse Brasil. De fato, professor, obrigado. 90%, né, Saulo, das pesquisas brasileiras vêm das universidades. Isso é bom, muito bem pontuado e é importante se falar. Exatamente, professor. Eu estou trazendo agora uma pergunta da nossa audiência, de uma querida, né, professora, pesquisadora, que está lá em Portugal, né, a doutora Iva de Oliveira. Ela colabora junto à Universidade do Minho, tá? E ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante, professor. Quais estratégias, né, adotar, o Brasil, no caso, para trazer de volta os nossos cientistas que estão por aí pelo mundo, né? Trazendo eles, obviamente, com condições de produzir ciência. O Brasil hoje, ele tem condições de fazer isso, professor? Saulo, é um ponto importante que você acabou de colocar. Tem dois aspectos aí que eu coloco que é bom e é ruim. É bom a gente ter pesquisadores em toda parte do mundo, brasileiros. Por que é importante? Porque tendo brasileiros no exterior, a gente consegue fazer mais conexões com o exterior através dos brasileiros que estão no exterior, em excelentes instituições. Então, o fato de ter muitos brasileiros no exterior, não é tão ruim assim. Mas, por outro lado, esses cérebros precisam retornar. Alguns deles querem retornar. Quando eu fui secretário de pesquisa no Ministério, a gente visitou muitos países. E a gente sempre visitava as embaixadas que traziam os pesquisadores brasileiros, que a gente chama de... Eles se organizam no exterior e eles se chamam de diáspora brasileira. Eles querem voltar. Alguns deles querem voltar e outros querem colaborar com o Brasil. Dar a sua contribuição da onde estão, levando pesquisadores para lá, formando pessoas para onde eles estão no exterior. Eu acho que é o seguinte, o Brasil, nesse momento, ele não é atrativo para a pesquisa nacional, para o pesquisador nacional. É muito difícil, Saulo, fazer pesquisa no Brasil. Você tem que ser muito resiliente. Faltam recursos. A burocracia é enorme para importar os insumos que a gente necessita para fazer a pesquisa. Na concorrência, a gente perde porque leva muito tempo para produzir um trabalho científico. A produção de um trabalho científico requer coordenação, recursos e também a sua publicação é muito cara. Então, tudo é difícil no Brasil, mas nós somos resilientes e conseguimos fazer. Tanto é que nós somos a 14ª potência em produção científica no mundo. Mas a gente tem que tornar o setor mais atrativo. E não é só mais dentro das universidades. Nós temos que dar incentivos às empresas a contratarem doutores. E se a gente fizer esses incentivos através do governo federal, esses incentivos são isenções fiscais àqueles que contratam doutores nas suas empresas, e aí a gente melhora as empresas, melhora as condições de desenvolvimento tecnológico no setor privado e também trazer condições estratégicas para atrair os pesquisadores para o Brasil. Como? A China fez isso, mandou todo mundo para fora. Mas aí ela fez, logo em seguida, depois de uma década, fez o programa Sea Turtle, que é as tartarugas marinhas. É o programa de trazer de volta ao ninho os seus pesquisadores, atraindo com bons salários muito bons em relação ao exterior, e também fomento garantido para esses pesquisadores que retornam, porque eles investem em áreas específicas e trazem esses pesquisadores para desenvolver aquele plano estratégico específico. E dão bons salários e condições para fazer pesquisa. Então a gente tem que ter bolsas, competitividade, melhorar a questão da importação, essa burocracia infernal que a gente não tem competitividade.
A base regulatória, por exemplo, a lei de acesso à biodiversidade, Saulo, eu não sei se você sabe, mas o pesquisador brasileiro, para ter acesso à pesquisa, à nossa biodiversidade, também é uma dor de cabeça. O pesquisador que não vai gerar lucro e produto, e ele vai fazer só pesquisa, ele tem que ter acesso livre. É claro que tem que registrar, mas ele tem que ter acesso livre. Se vai virar produto com uma empresa, aí é outro departamento, é outra história, que tem que repartir benefícios, tem que registrar, tem que fazer o monitoramento, mas o pesquisador, ele tem que ser livre para fazer a pesquisa com a biodiversidade. Hoje é uma papelada infernal. Eu trabalhei muito nisso, conseguimos melhorar as condições de acesso à biodiversidade pelos pesquisadores, mas são barreiras que criam para o pesquisador imagina a gente desenvolver a nossa bioeconomia sem o acesso livre à pesquisa. Não é livre, é facilitado para o pesquisador, que não vai ter dividendos ou então lucro com isso, né? Está fazendo a sua pesquisa. E a gente tem que ter um programa de pós-doutorado, um programa de doutorado, jovem pesquisador, dar condições, por exemplo, para esse pesquisador que faz mestrado, doutorado e pós-doutorado, por exemplo, de contar esse tempo que ele está trabalhando, esse tempo que ele está trabalhando de mestrado, doutorado e pós-doutorado, que conte como tempo de serviço para a sua aposentadoria. Os nossos pesquisadores começam a ter seu primeiro emprego depois dos 35 anos. Isso não é bom para o pesquisador. Nós temos que dar melhores condições. Então, a gente tem que se debruçar em tudo isso que eu estou falando. E leis, por exemplo, a gente tem a Lei do Bem. E a gente está trabalhando no Congresso Nacional para melhorar a Lei do Bem. O senador Isalci já fez algumas melhorias na Lei do Bem, que foi relatado por senador Pontes, para melhoria da Lei do Bem. Então, para ter mais incentivos às empresas para contratar, por exemplo, doutores e ter recursos para desenvolvimento da pesquisa científica dentro das empresas. Um estudo mostra que cada real investido pela Lei do Bem atual, e não a melhorada, tem um retorno de R$9. Ou seja, é um investimento que traz lucro para o país garantido. Então, melhorar as condições da Lei do Bem, tem uma lei tramitando no Congresso também, que torna o mestrado, doutorado e pós-doutorado como tempo de serviço, e outras leis que têm que ser melhoradas. O arcabouço, outro projeto de lei que tem no Senado Federal, do senador Romário, que melhora as condições da importação dos insumos para pesquisa. Então, tudo isso tem que passar muito rapidamente, criar as condições e ter mais verba. Verba, aquela que a gente falou, Saulo, de investimento robusto, de pelo menos 2,5% do PIB em ciência e tecnologia. Se a gente não tiver dinheiro, um marco regulatório que facilite a pesquisa e que seja atraente para os pesquisadores que estão no exterior e dar condições para atrair através de programas específicos. Se eu vou fazer agora desenvolvimento das terapias avançadas, por exemplo, células CAR-T para tratamento de câncer, eu vou trazer pesquisadores para fazer isso, e junto com os pesquisadores brasileiros, e vou dar recursos para que ele tenha alunos de pós-graduação, tenha recurso para a sua pesquisa e que ele possa ser atraído para o Brasil com programas específicos. E aos poucos a gente vai retornando às nossas tartarugas marinhas brasileiras, como fez a China. Então não é nada trivial, é um marco, é um programa que tem que ser feito muito bem pensado para que a gente possa tornar a pesquisa científica mais atrativa no Brasil, fora falando, que eu gostaria de falar também, o aumento dos salários dos professores universitários pesquisadores. Hoje, um salário de um pesquisador na universidade pública é muito pouco.
para a qualidade dos pesquisadores que nós temos nas nossas universidades, sem falar nos valores das bolsas. Teve um aumento recente, mas ele não é suficiente. Não é atrativo para os jovens pesquisadores. Então, Saulo, é um arcabouço dentro de um programa nacional, uma iniciativa nacional, se debruçar em todos esses fatores. E eu estou falando de Congresso, governo federal, governo dos estados, agências de fomento, todos juntos, para que a gente possa desenvolver a pesquisa científica no país. Muito legal, professor. Mais uma vez, obrigado por sua resposta, né? Sua abalizada resposta. Ô, professor, eu particularmente acho essa ação, né? Essa iniciativa muito arretada, me permite o regionalismo lá de Recife, que é a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação, que é a ANECA da Espanha. Ela propôs um novo modelo para avaliar a qualidade do trabalho de pesquisadores de instituições públicas daquele país, que deve entrar agora em vigor no início de 2024. O objetivo da mudança é ampliar os critérios que balizam a progressão na carreira, hoje baseados no número de artigos científicos publicados, o senhor já falou aí também um pouco, passando aí a contemplar um conjunto maior de contribuições, como a produção de patentes, relatórios, trabalhos técnicos e artísticos, exposições, escavações, entre outras ações, né, científicas. O modelo também busca reconhecer resultados científicos que, para além da sua influência em nível acadêmico, também inspiram a elaboração de políticas públicas e têm impacto direto na sociedade. Dito isso, dá para fazer algo semelhante aqui no Brasil? Como é que a gente explora os papers, né, os artigos científicos que muitas vezes circulam somente entre pesquisadores, né? Como a gente massifica a ciência em nosso país e traz, por exemplo, mais jovens, professor, mais gente de periferia, enfim, como é que a gente faz isso para mudar o atual cenário da pesquisa brasileira? Saulo, esse é um ponto importante que a gente já tangenciou aqui de uma certa forma na nossa fala. Hoje, foi muito importante a gente medir a produção de um pesquisador através da quantidade de trabalhos científicos que ele produz. Hoje a gente tem que mudar essa métrica. A quantidade. É claro que a gente está medindo a qualidade também do pesquisador, mas tem que ser mais contundente pedir para o pesquisador, exigir do pesquisador a qualidade. Mas a qualidade, ela vem com o tempo. Eu não posso exigir do pesquisador que nos 4 anos que ele recebe um projeto do CNPq, ele produza por ano 20 trabalhos científicos. O que vai acontecer? Se eu sou exigido para produzir 20 trabalhos científicos, eu vou picotar a minha produção para produzir esses 20 trabalhos científicos, não é? O pesquisador ele precisa ter tempo para pensar, ter tempo para produzir uma inovação de qualidade dentro das perspectivas da qualidade. E se ele for recompensado pela qualidade da sua pesquisa que ele produziu, e não só pela quantidade, a gente muda a perspectiva. Lembre-se que quem orienta e norteia a produção científica e como ela é no país é CAPES, CNPq e agências de fomento dos estados. Então, se elas mudarem a exigência para a qualidade, a quantidade também é importante, mas a qualidade, todas essas métricas, mas o mais importante, a entrega para a sociedade. E outros pesquisadores podem entregar para a sociedade através de produtos. Por exemplo, produtos da biodiversidade, uma vacina, um novo método de exploração de petróleo ou então de produção de energia limpa no país. E um procedimento que melhora a saúde, ou seja, a entrega que esse pesquisador está fazendo com sua pesquisa. Por exemplo, um pesquisador ele pode também dar um auxílio, fazer uma consultoria, isso tem que ser estimulado, uma consultoria, por exemplo, para uma peça de teatro, e a gente ter um musical, uma peça de teatro baseada em ciência, para que a gente divulgue a ciência. Isso não vai ser computado?
não é sério, não é uma contribuição importante. Então, são métricas que elas precisam ser computadas pelas agências de fomento para dar perspectiva para que a inovação e a consciência da importância da ciência pelos brasileiros seja importante. Eu acho sim, porque e se um pesquisador, por exemplo, se um pesquisador ele contribui com as políticas científicas, ele está gastando entre aspas, né? Ele está investindo o seu tempo para uma produção importante para o país. Então, por exemplo, eu produzo cientificamente, mas é óbvio que tem um impacto quando eu me dedico também à política científica. Será que isso está sendo computado pelas agências de fomento? A contribuição que eu estou dando para a sociedade, ou outro pesquisador que também está fazendo outra contribuição através de uma outra ação? Aquele que está produzindo patente, aquele que está dando uma consultoria para as empresas? Ou seja, a métrica tem que ser mudada. E o que está acontecendo na Espanha é pioneiro, mas é uma tendência. E isso está chegando ao Brasil, sim. As agências e a comunidade científica já estão falando sobre isso, já estão tentando implementar de alguma forma, mas mudar o elefante branco, Saulo, não é fácil. Mas a gente tem que dar essa guinada para que nós tenhamos uma ciência que floresça, que dê oportunidades a todos que estão produzindo e medir e dar qualidade, e dar valor a toda essa produção, seja ela como for, é importantíssimo para o incentivo ao desenvolvimento da pesquisa no país. Que legal, professor. Ainda bem, né? Notícias alvissareiras, né? Acho que vai dar bom, vai dar bom. Para a gente fechar aqui o nosso desfecho desse grande bate-papo, professor, vou fazer um hall de perguntas, tá? E aí eu queria saber do senhor, né? O senhor que está aí na fronteira aí, quais são as tecnologias que vão impactar as pessoas e que passam necessariamente pelos centros de pesquisa, tá? Em se tratando de Brasil, quais são as fronteiras do conhecimento, né? Quais fronteiras do conhecimento, melhor dizendo, nossos investigadores estão transpassando ou estão tentando transpassar, olhando para o futuro? A ciência brasileira dá conta do que está por vir? Novas tecnologias e mudanças no mercado de trabalho, professor Marcelo Morales? Saulo, você mais uma vez tocou num ponto crucial. As nações que não investirem em ciência e tecnologia ficarão para trás. E eu estou falando da qualidade do trabalho do futuro. E o futuro do trabalho. Se a gente não investir na formação de recursos humanos para os trabalhadores do futuro, com as novas tecnologias, e aí é uma substituição de tecnologias, e a gente vê isso acontecendo a todo vapor. No campo está acontecendo, né? E a gente vê a tecnologia de inteligência artificial, a precisão dos maquinários, tanto na colheita, mas também na pulverização, por exemplo, de defensivos agrícolas, em áreas onde está contaminado, e isso é detectado em tempo real. Então, são tecnologias que antes tinham trabalhadores no campo, cortando cana, fazendo aplicação de defensivos, e hoje está mudando. Isso quer dizer que vai ficar sem trabalho? Não. A gente tem que preparar essas pessoas, os trabalhadores para trabalharem para a nova ordem mundial. E tudo vai se transformar, e tudo está se transformando. E aí eu vejo, Saulo, várias áreas de importância para a soberania nacional e a qualidade do desenvolvimento da nossa economia. A gente está investindo muito em tecnologias da agricultura, e isso é importante, e ela tem que ser sustentável. Não adianta desenvolver tecnologias que não sejam sustentáveis, isso não é mais compatível com o desenvolvimento mundial e do nosso planeta. Não esqueça que a gente está numa espaçonave chamada Terra, flutuando aí pelo espaço. E se essa espaçonave, como você falou, der ruim, seremos todos prejudicados. E áreas que são importantes, que eu vejo como que apontam o futuro, na área da saúde, importantíssimo. A medicina de precisão está apontando no futuro aí, e nós trataremos o indivíduo na sua genética,
na sua individualidade, naquilo que aquele indivíduo precisa. O medicamento ele vai ser personalizado para aquele paciente. Então, na área da saúde, a gente está vendo transformações, a gente está mudando mutações que existem no corpo, transformando essas mutações e curando doenças que eram de base genética. Hoje a gente tem, por exemplo, tratamento de câncer, sanguíneo, por exemplo, linfoma. A gente retira essas células de defesa do paciente e a gente transforma essas células para que, geneticamente, para que ela reconheça, essas células de defesa, reconheça o câncer, as células cancerígenas, e devolve as células para o paciente. Estou sendo bem simples, tá? Para todos entenderem. E ao transportar essa célula transformada, que vai detectar as células do câncer e combater essa célula do câncer, eu estou sendo individualizado. Eu estou indo na raiz do problema. Isso através da terapia gênica, a terapia do futuro. E a gente viu aí que a terapia gênica ela é importante. As vacinas de DNA, as vacinas de RNA e agora os tratamentos personalizados também, que tem muito de genética. Ou seja, na área da saúde vai ser uma grande revolução. Então, eu acho que em pouco tempo, e aí pouco tempo é 100 anos ou menos, depende da evolução das tecnologias, a gente vai ter uma geração que vai falar, você lembra aquelas pessoas que morriam no passado, né? E porque a gente vai se tornar praticamente imortal se a gente conseguir evoluir para o desenvolvimento dessas tecnologias na área da saúde. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para o Brasil, é uma aptidão do Brasil, é a biotecnologia. E quando eu falo de biotecnologia, eu estou falando de quantos genes novos nós temos para produzir medicamentos novos, produzir novos produtos. E aí eu estou falando de biodiversidade. Quando a gente fala que o Brasil é a maior biodiversidade do mundo, eu estou falando do maior patrimônio genético mundial. E eu estou falando de vírus, eu estou falando de fungos, eu estou falando de plantas que estão escondidas nas nossas florestas. A gente conhece a biodiversidade da Amazônia menos de 5%. Então imagina quantas coisas estão escondidas dentro da biodiversidade da Amazônia que a gente pode descobrir num fungo que pode tratar uma doença. Então é a aptidão do Brasil manter as florestas em pé. Os animais que estão ali, os insetos, que a gente pode descobrir genes que pode ser cura de novas doenças ou produção de novos produtos. E aí está a grande riqueza do Brasil, na biotecnologia. Então, investir na biotecnologia, com tecnologias de ponta, para que a gente produza todos esses insumos, é fundamental. Energias renováveis. O Brasil tem grande aptidão para desenvolvimento de energias renováveis. Está aí o hidrogênio verde. O hidrogênio, que será o grande combustível do futuro. E já estamos investindo na tecnologia do hidrogênio, nas tecnologias de energias do futuro. E outra área que eu gostaria de colocar também como portadora de futuro é a inteligência artificial. Nós temos que ter uma base muito boa de pesquisadores, e temos, de pesquisadores para desenvolver as tecnologias de inteligência artificial. E quando eu falo de inteligência artificial, eu não estou falando só de ChatGPT, essas coisas aí, não. Eu estou falando da inteligência artificial para o desenvolvimento de ferramentas que a gente possa utilizar no desenvolvimento industrial brasileiro, nas tecnologias que podem trazer benefícios à nossa produção. Isso é um fator fundamental. A inteligência artificial veio para ficar. E nós não temos que ter medo dela, nós temos que regulamentar da forma apropriada, baseada em princípios, e não cercear o desenvolvimento da tecnologia. Então, está tramitando no Congresso também um projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial, mas que prioriza os princípios em relação
as condenações da inteligência artificial. Quem usar a ferramenta de forma inapropriada tem que ser punido. Então, as regras precisam ser flexíveis para que não cerceie o desenvolvimento não só da inteligência artificial, mas de todas as tecnologias, inclusive a da saúde. É claro que tem que ter regras éticas e morais baseadas nos nossos princípios éticos e morais aqui no Brasil. Então, eu coloquei algumas aqui, Saulo, mas que são as que vêm à minha mente nesse momento, mas existem várias. A gente está desenvolvendo vários setores, na física, na química, na biologia, na área da educação. Nós temos excelentes pesquisadores na área da educação que poderiam contribuir mais desenvolvendo a educação nacional com as suas expertises. Enfim, a gente tem muita tecnologia e muita condição de usar esse conhecimento em prol do Brasil. Muito legal, e chegamos ao fim do episódio 160 do podcast Papo no Auge. Eu conversei com o professor doutor Marcelo Morales, docente titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele que falou sobre as perspectivas da ciência brasileira. Professor Marcelo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso podcast. O senhor, engrandeceu demais o nosso podcast. O senhor que é um grande ente científico, um grande agente político, tá? Uma honra poder conversar com o senhor. Quem quiser trocar ideias com o senhor, onde achá-lo? E mais uma vez, gratidão, professor. Saulo, eu agradeço a quem nos ouviu e a você também pela oportunidade de a gente conversar, sobre ciência e tecnologia. E quem quiser me acompanhar aqui, eu escrevo bastante sobre esses assuntos no meu LinkedIn, Marcelo Morales, e também no meu Instagram, MoralesMM. Então me segue lá que eu tenho várias discussões sobre ciência e tecnologia e vários assuntos eu trago à tona ali em artigos. Que legal, e eu leio seus textos lá no LinkedIn, são muito bacanas de serem lidos, recomendo fortemente, que assim o pessoal também o faça. Obrigado, viu, professor, de verdade, de coração. Muito obrigado, agradeço, é nóis. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.